eu preciso fazer para ser. Então, eu tenho que cumprir, tenho que obedecer, tenho que olhar, tenho que atentar para ser considerado justo. Isso é lei. Não é muito difícil explicar a lei, até as crianças entendem a lei. Aliás, o que mais tem para a criança é a lei dentro de casa. Não faz isso, não toca aquilo, não olha aquilo outro. Então, uma criancinha sabe. Mas o que é a graça? Enquanto a lei quer que a gente faça para ser, a graça quer que a gente creia para ser. Então essa é a diferença. Lei é o que eu preciso fazer, graça é o que eu preciso receber e crer. Lei é o caminho da justiça humana, que nós chamamos de justiça própria. O que é a justiça própria? Eu vou ser justo porque eu vou obedecer, eu vou me atentar, eu vou observar, eu vou seguir, eu vou obedecer todos os mandamentos, e lá no fim alguém vai dizer, você é muito bom, então você agora é justo. Isso é lei. Será que alguém consegue ser justo por causa da lei, ou obediência da lei? Não. A Bíblia já diz que ninguém será justificado por causa da lei. Ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue. Você não consegue seguir a lei em todo o tempo. Você não consegue amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu tempo, todos os seus dias da vida. Ninguém consegue. Então, se por um lado a lei é o caminho da justiça própria, a graça é o caminho para você receber uma nova posição, um novo nome. Então agora você é justo porque você recebeu, não porque você fez para merecer. A lei é um conjunto de exigências. A graça é um conjunto de provisão. Na lei, o homem estava o tempo todo sendo exigido, forçado a cumprir aquilo. Mas na graça, o Senhor diz, eu faço por você, eu cumpro a lei por você, eu restauro você, eu te fortaleço. Eu é que sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que mais? A lei nos faz conscientes de nós mesmos. Quem anda pela lei, ele está o tempo todo avaliando a si mesmo, para encontrar falhas, defeitos, mas para tentar também conseguir uma vitória. Ele está o tempo todo dependendo de si mesmo. Mas a graça nos faz conscientes de Jesus. Você está o tempo todo olhando para Jesus, você está o tempo todo pensando em Jesus, sabendo como é que Ele vai te ajudar hoje, porque Ele é o grande eu sou. Eu sou. Então, quem anda pela lei, ele está o tempo todo medindo a si mesmo. Quem anda pela graça, ele está o tempo todo maravilhado com a medida de Cristo. Olhando para Jesus, recebendo, admirando. A lei é o nosso esforço em amar a Deus. Mas a graça é a boa notícia de que Deus nos amou. Então, qual que é o estilo de vida que você quer? Viver pela lei ou pela graça de Deus? Eu já fiz a minha escolha, eu quero viver muita glória do Senhor, e a glória do Senhor está na graça. Vou mostrar isso para você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 7, um pouquinho mais para frente aí. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Quem quer a glória de Deus aqui? Quem quer se encher da glória de Deus? Mais glória. Aleluia. Então vamos ver, o que é isso? O apóstolo Paulo então diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, onde é que você viu isso na Bíblia? Onde é que tem letras gravado em pedras? Lá em Moisés. Moisés subiu para o monte, ficou lá 40 dias e desceu com as pedras, com as tábuas da lei, não é? Então, o apóstolo Paulo diz que esse é o ministério da morte. Está escrito aí. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, ou seja, foi bom, expressou de alguma forma Deus, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será
de maior glória o ministério do Espírito. Olha o argumento do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, no tempo da lei, onde as pessoas se esforçavam para ser boas, para serem boas, onde as pessoas faziam tudo para um reconhecimento, para ter alguma coisa diante de Deus, ele diz, naquele tempo funcionava um pouco, tinha um pouco de glória, tinha um pouco de vida. Muito mais agora, que não é mais ministério da morte, mas é o ministério de vida do Espírito Santo de Deus, maior glória haverá. Se você conseguia, de uma certa forma, brilhar no tempo da lei, imagina agora que você foi declarado santo e justo, a sua luz brilha muito mais. Aleluia. Verso 9, ele continua afirmando, porque se o ministério da condenação, o que é o ministério da condenação? A lei. Porque a lei te condena de dia e de noite. Toda vez que você lê a lei, você pode se sentir condenado. Por quê? Porque você não está à altura da lei. A lei mede todos os sentidos da sua vida. A lei mede os pensamentos, as motivações, coisa que ninguém vê, a lei vê. Então a lei condena. E ele diz então, se o ministério da condenação foi bom, foi glória, em muito maior proporção, diga muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, se antes a pregação era de condenação e produzia efeito, porque as pessoas realmente tinham um caráter e elas queriam a Deus, ainda que no seu esforço, elas queriam a Deus, elas eram honestas, eu quero Deus, eu quero mudança de vida, eu quero mudar essas coisas ruins aqui de mim, então eu vou para a lei, e aí um dia eu tento, no outro dia eu tento de novo. Isso funciona até um certo momento. Isso tem uma certa glória. Há muitos lugares onde a lei é pregada e o Espírito de Deus está lá também agindo de alguma maneira. Mas ele diz, se quando você recebia condenação, você recebia glória, imagina agora que você está recebendo uma boa notícia. Imagina agora que Deus está falando, eu não te condeno mais. Eu quero amar você, eu quero cuidar de você, eu quero transformar você, eu quero encher você de bênçãos. Né? Tem uma música que se tornou viral agora, bênçãos sem fins. Né? Toda hora você abre o Instagram, tem lá alguém tocando a música. E o autor diz, eu posso contar 1, 2, 3 e nunca vou deixar de perceber ou de enumerar as bênçãos do Senhor. Então ele está dizendo isso. Se o ministério da condenação foi glória, imagina agora o ministério da justiça. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? Jesus Cristo. A obra da cruz. O escritor de Hebreus diz que o Senhor fez um sacrifício para todo sempre. Isso é permanente. Então, aqui no verso 10, volta para o verso 10, por favor. Olha o que ele diz. Tem uma palavrinha aqui que às vezes passa desapercebida, eu quero chamar a sua atenção para ela hoje. Então ele diz, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da, o que diz aí? Atual glória. Atual sobreexcelente glória. Existia uma glória passada, mas existe agora uma glória atual. Existiu um mover passado, mas agora existe um mover atual. Deus fazia de uma certa maneira lá no passado, mas agora há uma maneira atual. Só tem 2000 anos e ainda tem gente pregando a maneira antiga. O que é a maneira antiga? A lei.
O que é a maneira atual? A graça do Senhor. Falei para o seu vizinho, graças a Deus, nós estamos no tempo da graça. Aleluia! Então você sabe, a cada tempo, o ser humano viveu uma verdade. Então, a Bíblia está recheada de verdades da palavra de Deus. Tudo ali é verdade. Mas existem verdades mais atuais do que outras. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou lá no Jardim do Éden, e qual que era o mandamento lá no Jardim do Éden? Olha, você pode comer de todas as frutas. Tem todas as árvores aí, todos os vegetais, tudo, está tudo disponível. Até a árvore da vida está aí no meio. A árvore da vida apontava para Cristo. Mas o homem rejeitou Cristo desde o início. E aí, qual era a única regra? Não pode comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dessa árvore, o que vai acontecer? Vai morrer. Então, qual que era a verdade daquele tempo? É que não pode comer da árvore. Então, se eu e você estivéssemos naqueles dias, qual que ia ser a nossa pregação? Irmãos, está ali o fruto, mas passa longe. Livrai-vos da tentação do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha, o vizinho comeu, morreu na hora. Essa seria a pregação. A gente ia estudar teologia, ia ficarmos especializados em ensinar como desviar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa era a verdade naquela época. Mas, hoje em dia, a gente prega isso? Não, por quê? Porque passou. Tempos depois, Deus quer separar um povo. Ele levanta, então, Moisés para tirar o seu povo do Egito e continuar algo que ele começou lá em Abraão. E aí o povo era muito difícil, a Bíblia diz que eles eram de dura cerviz, né? Eles não se curvavam fácil, não se humilhavam, né? Então, Deus teve que dar a lei para eles, porque a lei tem um propósito duplo. Primeiro, é mostrar quem é Deus, porque quando você lê a lei, você diz, eu não consigo viver isso, eu não consigo ser o que essa lei manda, eu não consigo me adequar a esse conjunto imenso de regras, de juízos, de mandamentos, eu não consigo, mas há um que consegue, é Deus. Então, a lei é perfeita porque ela fala de Deus, ela mostra Deus. Então, esse é o primeiro objetivo da lei. O segundo objetivo é para que o homem soubesse que ele precisa de ajuda de Deus. Então, no tempo de Moisés, a verdade atual, o ensino era sobre a lei de Moisés, já não tinha nada a ver mais com Éden. Então, de Moisés até Jesus, mais ou menos 1.500 anos, o ensino, as verdades eram todas baseadas na lei. Então, os profetas vinham falar da lei, os sacerdotes seguiam a lei, os reis tinham que seguir a lei. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Cristo. Então, em Cristo, houve uma outra mudança. Outras verdades foram colocadas. A lei passou. Então, a gente sabe que a Bíblia é cheia de verdades e toda a Bíblia é palavra de Deus, né? Há pessoas que dizem, não, toda a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, essa confusão toda. Não, a Bíblia é palavra de Deus do início ao fim. É palavra de edificação, é palavra que salva, que transforma. Agora, nem tudo que está ali é uma verdade para você hoje, porque existe algo atual que diz aqui. O que é atual? Diga, Jesus. Então, nós mudamos de dispensação. Não estamos mais na dispensação da lei, agora nós estamos na dispensação da graça. Qual que tem que ser o nosso discurso? A graça de Deus. Nós acabamos de ler que o Senhor nos fez ministros de qual aliança? Da nova aliança. A velha aliança é até o tempo onde Jesus veio, é velha aliança. Depois que o Senhor veio, Ele fez uma nova aliança. Nós estamos então numa nova dispensação, num novo tempo.
E esse novo tempo contém a verdade atual. Qual que é a verdade atual? O Novo Testamento. Então eu posso jogar o Velho Testamento fora? Não, o Velho Testamento é palavra de Deus. Mas você não pode aplicar na sua vida literalmente como está lá. Você precisa colocar, a gente diz, uma lente, um óculos, para ler o Velho Testamento. Como é que você lê o Velho Testamento? Com a lente de Cristo. Tem que ter Cristo lá. Se um texto ali não fala de Cristo, vai trazer morte para você. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu e você vivermos e meditarmos na lei, vamos meditar na morte. Mas se meditarmos na graça do Senhor e na salvação e na obra da cruz, vamos ser então vivificados e receber vida para sempre. Aleluia! Quantos estão entendendo até aqui? Então, a velha aliança, ela passou. Eu quero ler para você, isso está escrito literalmente, mas muitos ainda vivem debaixo da velha aliança, debaixo da lei. Muitos ainda querem se relacionar com Deus da forma que nós ensinamos sobre o Pai Natal para as crianças. O que a gente fala para as crianças? Olha, se você obedecer durante o ano, se você tirar notas boas na escola, se você se comportar bem, então vai receber uma prenda. Não é isso que a gente diz? Na velha aliança era assim. Deus deu a lei para Moisés e falou, olha, se vocês obedecerem à lei, eu vou abençoar muito. Mas se desobedecer, vai vir praga, vai vir maldição, vai vir morte, vai vir doença. Agora, eu digo para você, nós estamos nesse tempo ainda? Não. Mas por que quando nós oramos por cura, por exemplo, você não crê que vai ser curado porque você errou durante a semana, porque você não orou tanto assim, porque você está com um sentimento de débito, de que falta alguma coisa para você? Isso é velha aliança. Na nova aliança você recebe tudo pela graça. O que é graça? Diga favor imerecido. Você não merece, mas o Senhor quer te dar. Você não poderia conquistar, mas o Senhor luta por você. Você não está apto, você não está à altura de Deus, mas o Senhor mudou a sua natureza. Então, a Bíblia diz que esse tempo passou. Era uma verdade, foi uma verdade no tempo dos profetas, foi uma verdade no tempo de Moisés, foi uma verdade na velha aliança. Agora nós estamos numa nova aliança, tem uma outra verdade, que é a verdade atual. E nós precisamos ficar com ela. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 7. Olha lá o que a Bíblia diz. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha aqui o que o escritor de Hebreus diz. Aquela primeira aliança, ele está falando do quê? Desse tempo da lei que passou entre Moisés e Jesus. Ele está dizendo, se essa aliança fosse perfeita, não precisava da outra. Olha lá, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Agora, eu digo para você, por que a velha aliança não era perfeita? Por sua causa, por minha causa. Porque a lei é perfeita, porque ela fala de Deus. Mas uma aliança entre Deus e o homem, Deus faz a parte dele da aliança. Nós é que não conseguíamos. Então a lei não é perfeita porque ela não é capaz de transformar o homem. Ninguém é transformado por causa de regras, de lei. Ninguém consegue. Então ele diz isso. Verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei o que, irmãos? Nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Deus está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança, mas não será igual àquela outra. Porque aquela outra dependia de você. A nova aliança só depende dele. Por isso ela deu certo. Não é?
Então ele diz, não é essa aliança segundo que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Pois eles, olha aqui o problema da velha aliança, eles não continuaram na minha aliança. Eles desobedeciam, eles caíam, eles não andavam segundo o padrão da aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. É óbvio, porque o Senhor antes, na velha aliança, só podia abençoar quem era justo. Agora, quem é que conseguia ser justo na velha aliança? Quase ninguém. A pessoa só era justa quando ela fazia um sacrifício de um animal e o animal, com a sua morte, pagava, satisfazia a ira divina. Era só naquele momento que ele se tornava justo, até cometer o próximo pecado. Então, Deus não podia abençoar quem não era justo. E, certa vez, Deus contou os justos da terra. Quantos que ele achou? Nenhum. Nenhum. Então o Senhor diz, eu vou fazer uma nova aliança, mas não vai ser naquele padrão. Não vai ser daquele formato. Qual que é o formato? Obedeça e seja abençoado. Não obedeça, vem maldição, punição, abandono. E aí no verso 10 ele diz, como que vai ser a nova aliança então? Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, depois do tempo da lei, diz o Senhor. Então aqui começa a nova aliança, ou a descrição do que é. O que ele fala? Primeira coisa, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Então, antes, irmãos, ninguém buscava Deus. A Bíblia diz que ninguém busca o Senhor. Ninguém desejava Deus. Por quê? Porque o seu coração era frio. Ele não tinha nada no coração. Mas a primeira coisa que Deus fala na nova aliança que vai fazer com o seu coração, ele diz, eu vou colocar as minhas leis dentro de você. Mas quando Deus diz, eu vou colocar a minha lei dentro do seu coração, Ele não está dizendo que Ele vai te encher de regras. Ele está dizendo, eu vou mudar a sua natureza, você já vai nascer pronto. Você já vai nascer com uma nova identidade, com um novo ser celestial. Agora você deseja Deus. Isso é uma evidência de quem nasceu de novo. Ele deseja Deus. Ele quer estar com Deus. Ainda que tenham pecados na sua vida, ainda que tenham erros, ainda que tenham circunstâncias difíceis, mas ele deseja Deus, ele quer crescer, ele não consegue mais viver na prática do pecado, ele não vive mais como o mundo, ele quer viver como o Senhor. Por quê? Porque ele recebeu uma nova natureza. Diga aí para o seu irmão, na nova aliança, você recebeu uma nova natureza. Aleluia! Os irmãos estão em silêncio hoje, o que está acontecendo? É muita meditação. Aleluia, está entendendo tudo. Então, primeira coisa, na sua mente eu vou imprimir o meu caráter, o meu estilo de vida. O meu ADN é como o Senhor está dizendo aqui. E aí ele diz depois... Qual a outra, segunda cláusula aí da nova aliança? Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Você será separado para Deus. Deus diz, eu sou o eu sou. Então, isso significa que se Ele é meu Deus, no dia que eu estiver doente, Ele é a minha cura. No dia que eu estiver faltando coisa na minha casa, Ele é a minha provisão. No dia que eu estiver com medo, Ele é o amor que lança fora e dissipa todo medo. No dia que eu me sentir inseguro, Ele é o Deus que me guarda e me fortalece. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Oh, que Deus poderoso. Ele é a nossa provisão, Ele é a cura, Ele é a prosperidade, Ele é o alimento. Glória ao Senhor. Terceira cláusula que diz, verso 11,
e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos, digam todos, todos conhecerão, desde o menor até o maior. Então aqui está dizendo que na nova aliança, quando você nasce de novo, você já tem um conhecimento intuitivo de Deus. Você já começa a senti-lo, você já começa a ter relacionamento com Ele sozinho, ninguém precisa explicar. A coisa cresce no seu coração, a alegria vem, a vida vem, o prazer de viver vem, instantaneamente isso acontece numa conversão. Quando alguém decide pelo Senhor, ele recebe um pacote espiritual dentro dele. O que tem nesse pacote? Tudo que você precisa para viver. E tem muito mais ainda do que você precisa. Toda sorte de provisão, de bênçãos, de alegria, de paz. Tudo isso está no Senhor. E ninguém precisa te ensinar. Você conhece a Deus. Você sabe que Ele está no seu coração. Lá sozinho no seu quarto, você pode orar na confiança de que Ele ouve as suas palavras. No dia da adversidade, você pode pedir ajuda, porque você sabe que Ele está com você. Então, isso é a nova aliança. Próxima cláusula, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia. Irmãos, na velha aliança tinha muito pouco misericórdia. Na velha aliança. Por quê? Porque Deus tinha que ser justo. Na nova aliança, Deus agora virou injusto? Não, Ele continua justo. Mas por Ele ser tão justo, Ele só pode te abençoar, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Tem noção do que é isso? Cristo pagou todos os seus pecados. Então, quando Deus olha para você, Ele enxerga o sangue do Filho dele derramado na cruz. Então Ele fala, está aqui um justo, está aqui um santo, está aqui um filho amado, vou abençoar. Ah, pastor, e os meus pecados? Vamos ler aí? Vamos ler junto, 1, 2 e... Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E o meu pecado? Dos seus pecados. Quem está dizendo isso? É um homem? É um profeta? É um anjo? Deus está dizendo, na nova aliança eu não vejo os seus pecados. Ah, pastor, mas eu vejo. Pois é, esse é o problema. Você fica olhando coisas que Deus não olha. Você fica preso lá atrás, tentando relacionar com Deus de uma forma que Ele não se relaciona mais. Você fica aqui perdendo tempo, querendo mostrar para Deus a sua obediência, querendo mostrar para Deus, não é, aquelas orações longas, e querendo remoer, querendo pagar por aquele erro, por mais bem intencionado que seja, Deus não está olhando mais para isso. É óbvio que quando a gente erra, você deve orar, pede perdão para as pessoas, para o Senhor e pronto. Mas não aceita culpa e condenação, porque o Senhor já está dizendo, eu não lembro do seu pecado. Você está lá querendo falar do pecado para Deus, Ele está dizendo, eu nem sei do que você está falando. Ah, não vou hoje para o culto porque eu pequei. O irmão falou isso para mim esses dias, ele falou, pastor, eu faltei lá aquele dia porque um dia antes eu tinha feito um negócio, não foi bom e tal. Por que ele não veio para o culto? Porque ele acha que Deus está medindo o pecado dele. E ele acha que ao vir no culto, Deus vai falar, seu sem vergonha, o que você está fazendo aqui? Você não lembra o que você fez ontem, não? Pode ir embora, você não fez por merecer. Mas na nova aliança tem isso? Não, porque o Senhor disse, dos seus pecados, jamais. O que significa jamais? Nunca, em hipótese alguma. Ah, quer dizer então, vamos viver no pecado porque Deus não está nem aí? Eu te pergunto para você, você quer viver no pecado? Por que você não quer viver no pecado? Porque a sua natureza foi mudada. Então, nem viva no pecado, mas nem fica olhando para isso também, porque você está numa nova aliança. Não aceite pensamentos de condenação. Não aceite pensamentos de culpa. Não viva lá no pecado. A Bíblia diz para não viver isso. O pecado traz morte, traz destruição.
Mas, se você cair em pecado, lembra, você tem um advogado. Alguém que vai erguer e vai falar, esse pecado já foi pago, levanta e continua. Quando você está num culto como esse, alguém faz um apelo e você vai lá receber oração. Muitas pessoas vêm receber oração com o pensamento, será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou ser abençoado? Eu não fiz por merecer isso, pois é justamente isso que vai acontecer na nova aliança. Deus fala para você, vem receber o salário sem ter trabalhado. Só alguns entenderam. Quando você trabalha no fim do mês, chega lá, o dia do pagamento, o seu chefe está fazendo um favor para você de pagar o seu salário? Não, por quê? Porque isso é uma troca. Você trabalhou, você deu o seu tempo, ele tem que dar o dinheiro dele. Mas a Bíblia diz que diante de Deus vai chegar gente que não trabalhou e vai pedir o salário. O que Deus vai fazer? Pagar o salário. Isso se chama o quê? Graça. Graça. Ah, pastor, é muito bom para ser verdade. Pois é, é muito bom e é verdade. Mas nós precisamos de revelação do Senhor. Hoje Deus quer te abençoar muito, Ele quer te encher de glória. Ele quer que você viva debaixo da bênção. Então nós precisamos buscar revelação da graça. Por quê? Talvez muitos aqui de nós, e me incluo também nesse grupo, fomos ensinados na lei. Então eu nasci numa igreja que ensinava a lei. E tinham disciplinas, e tinham condenações terríveis. Se você não fizer isso, não é crente. Se você fizer isso, vai para o inferno. Deus, um monte de coisa que hoje eu entendo diferente. O Senhor me deu revelação. Nós precisamos de revelação. Certa vez, Jesus, com seus discípulos reunidos, lá em Cesareia de Filipe, perguntou para os discípulos, quem dizem ser o Filho do Homem? Alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é reencarnação de João Batista, porque João Batista tinha morrido já, ou é Elias, ou é Jeremias. E Jesus, como quem não tem muito interesse em saber o que o povo pensava, falou, não, mas eu quero saber vocês, o que vocês pensam de mim? Pedro, que era Simão, levantou e disse o quê? Tu és o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, o Salvador, aquele que vai resolver o problema da humanidade. Esse é Jesus. E Jesus falou para ele, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai. Eu e você precisamos ter revelação de quem é Jesus. Jesus não é mais um sacerdote, Jesus não é mais um profeta, Jesus não é mais um filósofo com palavras bonitas. Ele é o Cristo, Ele é o mediador da nova aliança. Ele é a graça em pessoa. Ele veio dividir eras. Ele veio enterrar o seu passado. Ele veio matar a velha natureza que andava debaixo da velha aliança e começar algo novo na sua vida. Nós precisamos então dessa revelação, senão Jesus é só mais um. Você ainda continua preso e aliançado com Moisés. Você ainda continua junto com os profetas. E Jesus é só mais um, ele veio acrescentar algumas coisas. Não, Jesus veio mudar tudo. Jesus veio dar um start inicial. Tudo agora passou e agora é um novo tempo. Então Pedro teve essa revelação. Mas quando você vai ler, no capítulo seguinte, Pedro teve uma experiência lá no Monte da Transfiguração. Jesus estava lá e junto com Jesus apareceu quem, irmãos? Moisés e Elias. E Pedro estava lá. Já pensou? Você vai no monte, chega lá, tem Jesus, Moisés e Elias. Aí Pedro ficou empolgado. Falou, meu Deus do céu, tirou uma selfie, pôs no Instagram. Falou, olha com quem eu estou, gente. E aí ele chamou Jesus, falou, Jesus, vamos fazer o seguinte, esse clima aqui é uma maravilha. Eu quero viver isso, os maiores homens que já passaram por essa terra. Vamos fazer uma tenda para Elias,
Vamos fazer uma tenda para Moisés e vamos fazer uma tenda para Jesus. Era uma ideia boa, sim ou não? Antes dele terminar a ideia, Deus interviu. Antes dele terminar de falar, enquanto ele falava, vamos ler isso? Mateus 17, 5. Falava ele ainda, aqui está falando de Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz. De quem era essa voz? Do Pai. E a voz dizia o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Eu vou ensinar aqui para você entender. Vem cá, Ricardo. Vem, Sérgio. Vem cá, Kleber. Quando você entender isso, você vai dar um salto na sua cadeira. Presta atenção. Está aqui Moisés. Ele era ministro de louvor. Elias. E Jesus. Ó, hoje tirou bem, hein? Obrigado. Então, Moisés representa o que, irmãos? A lei. Jesus falou, quem te acusa é Moisés. Elias representa o quê? Os profetas. Aqueles que estavam acompanhando Moisés. Irmãos, todo profeta do Velho Testamento, ele só podia fazer uma coisa, condenar. Ele não podia abençoar ninguém. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei. Ele estava a serviço da lei. E aí veio Jesus. Pedro, então, estava lá naquele monte, os três assim. E Pedro queria fazer uma tenda para cada. Jesus interrompeu ele, falou, Pedro, não é possível você fazer uma tenda para cada, porque eles não são iguais. Aí Jesus apontou para um, falou, esse é o filho. Essa é a verdade atual. Esse aqui vai começar uma nova aliança. E ele diz, põe lá no versículo de novo, quem nós temos que ouvir? Olha lá no finalzinho. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ponto e vírgula. A ele, ouça ele. Você não vai ouvir os três, você vai ouvir ele. Você não vai considerar os três no mesmo patamar. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o verdadeiro, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Salvador. Esses aqui não tem espaço perto de Jesus. Deus interrompeu Pedro, falou, Pedro, para com isso, tem nada a ver. Você vai ouvir ele. Ele. Você não fica impressionado com isso, não? Pode ir embora vocês, vai embora. Não, você fica aqui. Então, aqueles lá só vão ter influência na minha vida se passar por esse aqui primeiro. Se aquele lá falou um negócio, mas não passar aqui, para mim não serve. Porque Deus falou, ouça Jesus. Obedeça os mandamentos de Jesus. Quem que é o seu Senhor? Jesus e a lei? Jesus mais os profetas. Então o que a gente tem que pregar? Jesus mais o quê? Mais nada. Só Jesus. Um dia o irmão falou para mim, não, essa igreja aqui só fala da graça. Eu falei, é claro, eu quero falar de Jesus todo dia, ele é a graça em pessoa. Eu vou falar do quê? Vou chamar Elias, vou chamar os profetas, vou ficar com Jesus. Pode sentar, obrigado. Nós não desconsideramos, volto a dizer, não desconsideramos o Velho Testamento, mas ele só serve de vida quando tem Jesus. E acredite, tem muito de Cristo no Velho Testamento. Quando você tem revelação da graça, você enxerga Jesus em tudo. Jesus é o cordeiro que foi morto lá no Éden, quando Adão e Eva fizeram folhas de figueira para cobrir uma roupa
Deus foi lá e matou um cordeiro, e pegou a pele e vestiu. Aquele era Jesus. Jesus também é a arca lá no tempo de Moisés, ou de Noé. Aqueles que estavam na água morreram todos, mas os que estavam no madeiro receberam vida. Se você lê o Velho Testamento na ótica da graça, você vai enxergar Jesus em tudo. Ele estava desde a fundação do mundo. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que se fez teria existido. Ele é tudo. Ele é a luz, ele é a porta, ele é o barco, ele é a água, ele é o vento, ele é o céu. O que mais que ele é? É tudo. Então, a revelação de que a minha vida agora começa em Jesus tem que ser muito nítida para nós. Eu preciso saber que esse Jesus, a que o Pedro disse, esse é o Cristo, é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É Ele que vai fazer a troca no Calvário. Ele vai levar as minhas maldições e no lugar vai me dar bênçãos. Ele vai levar a minha dor e no lugar vai me dar saúde. Ele vai me levar, ele levou sobre si a escassez. Ele veio como pobre. O Rei do Universo, o Filho de Deus, o que criou todas as coisas, não tinha um euro no bolso. Por quê? Porque Ele veio morrer no seu lugar. Eu e você somos pobres diante do Senhor. Mas Ele pegou a nossa pobreza e nos deu a sua riqueza. Nós somos ricos em glória no Senhor, somos ricos de saúde, de vida, de alegria, de paz. Então, a graça é a provisão para a vida. Agora, ao ensinar sobre a graça, muitas pessoas pensam que nós estamos aqui ensinando licenciosidade e falando, olha, agora pode pecar do jeito que você quiser, não tem consequência nenhuma, pode fazer que agora Deus não olha mais. Não fazemos isso, você não vê isso acontecer aqui, mas as pessoas falam que a gente fala isso. Tem que ser muito desprovido de inteligência, né? Para não falar outra coisa, Davi. Para pegar a graça de Deus e usar para a carnalidade. Tem que ser doente mental para fazer isso, desculpa a expressão. Já pensou alguém orar e falar, Deus, obrigado pela tua graça, porque agora eu posso ter 2 amantes. Deus, obrigado pela tua graça, porque agora eu posso usar o que eu quiser, posso me embebeder e fazer o que eu quiser, que o Senhor me ama o tempo todo. Ninguém faz isso. Quem recebe graça de Deus, ele quer viver na glória maior do Pai. Ele não está nem aí para o pecado. Ele pode, sim, eventualmente cair em pecado, mas ele não vive na prática, porque ele conheceu algo muito melhor. Mas as pessoas nos acusam. Elas falam, olha, cuidado que esse ensino da graça é perigoso. Pois é, perigoso mesmo. Matou meu velho homem, matou minha justiça própria, acabou com o meu esforço humano e me deixou agora totalmente dependente do Senhor. Isso é muito perigoso. Acabou com a minha vontade de agradar a Deus. Acabou mesmo, porque agora eu sei, Ele me ama. Ele me ama, eu sou amado de Deus. Ah, cuidado que esse ensino vai tirar o temor das pessoas. Não tira, te dá mais ainda. Te dá mais ainda. E agora, recentemente, tem uma acusação diferente sobre aqueles que pregam a graça. Dizem que nós estamos pregando a hipergraça. Alguém já ouviu isso? A hipergraça. E eu vou ser honesto com você. Nós pregamos a hipergraça. Mas não é da maneira como dizem por aí. Porque a graça já é hiper. Não tem nada maior do que a graça de Deus. Mas eu quero mostrar isso para você na Bíblia. A graça não é autorização para o pecado, é a provisão para vencer pecado. A graça não é uma autorização para a licenciosidade. A graça é o livramento de uma vida carnal. Porque você vive no Espírito. E quem vive no Espírito não satisfaz a vontade da carne. Mas olha o que diz Romanos 5, 20. Se alguém um dia falar que você crê na hipergraça, você já vai saber responder. Romanos 5, 20.
sobreveio a lei para que avultasse, deixasse claro a ofensa. E você percebe que a lei veio para isso. Lembra que eu disse que a lei veio para mostrar que o homem precisa de Deus, que ele não é Deus, que ele é pecador. Então, quanto mais lei, mais agrava a ofensa. Então ele diz, mas onde abundou o pecado, o que diz aí? Superabundou a graça. Não importa o tamanho do pecado, a graça é sempre maior. Ah, pastor, já me envolvi com coisas muito ocultas. Pois é, mas a oculteza de Deus é maior. Ah, coisas muito pesadas. Não, mas o peso de Deus é maior. Não, já mergulhei profundo em outras coisas. Pois é, mas a profundidade maior está o Senhor lá no final. Superabundou. Agora, essa palavra superabundou, no original é uperperisseoio. Uper. O que te lembra a palavra uper? Uper é grego. Mas no português é o quê? Hiper. Meu Deus. Então nós somos a igreja da hipergraça? Sim. Não como as pessoas dizem por aí. Lembrando, as pessoas dizem por aí, a hipergraça é aquela insanidade que eu falei aqui. Ah, vamos fazer o que quer e Deus aprova tudo. Não é verdade. Existe um padrão na palavra de Deus. Mas quem te leva a isso é a graça e não a lei. É o favor imerecido e não a sua força. Mas uperperisseuo significa abundante e muito abundante. Então nós cremos numa graça que é muito abundante, porque ela é sempre maior do que a ofensa. Ela é sempre maior do que o tombo, do que o erro, do que as práticas, sempre maior. Eu quero ler mais para você. Lá em Efésios 2:7, coloca aí para mim. Efésios 2:7. Olha o que diz. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza do quê? Do dinheiro de Deus. A suprema riqueza do poder de Deus. Não, da graça em bondade para conosco. Essa palavra aí também, suprema, no original, é uperbalo. Uper, que também quer dizer hiper. Uperbalo significa acima de qualquer descrição. Então, descreve uma coisa alta. Pois é, isso é maior. Descreve uma coisa grande. Pois é, a graça é maior do que isso. A descrição é maior. É hiper, é super, é grande, é supremo. Suprema graça de Deus. 1 Timóteo 1,14. Também diz, 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, o que, irmãos? A vingança do nosso Deus, é isso? Transbordou a condenação. Transbordou o castigo. Transbordou o quê? A graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra transbordou no original é uperpleonazo, que significa exageradamente. A graça de Deus foi exagerada. É como se você precisasse de €1 e Deus colocasse 1.000.000 na sua mão. Porque a graça de Deus é hiper, é grande, é super, é supremo, é transbordante. Sempre sobra, nunca falta. Sempre dá para mais um. Sempre você pode acrescentá-la para a sua família, para os seus amigos. Ela é sempre grande. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei você, mas eu quero transbordar na graça de Deus. Eu quero viver a abundância da graça sobre mim. Eu quero ver a suprema grandeza da graça esse ano. Quem quer viver isso e ver essas coisas também? Então, é preciso de revelação. Revelação. Eu quero ler mais versículos com você. Quantos querem ouvir a palavra?
Eu faço questão de ler muito para você não achar que isso é uma interpretação individual. Lá em 1 Pedro 5,10, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler enquanto eu leio. Se você for entendendo, vai dizendo amém. Olha lá. Ora, o Deus de toda vingança, o Deus de toda justiça, o Deus de toda disciplina. O que diz aí? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda graça. Ele tem graça para você, Ele tem provisão para você, Ele tem fortalecimento para você. Não dependa da sua força. É um contrassenso imenso. Um crente viver ainda debaixo da lei, porque debaixo da lei você tem que se mudar, aperfeiçoar a si mesmo. Mas na graça de Deus você recebe provisão. Quantos querem essa provisão? Aleluia. João 1,14. Olha o que diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de ira. Cheio do quê? Graça. E de verdade. Jesus tem a verdade atual. Ah, mas e Moisés? Ele já teve a verdade dele, agora é a verdade de Jesus. Ele veio cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aleluia. 1 Pedro 1,10 diz, foi a respeito dessa, 1 Pedro 1,10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca do quê? Da graça a vós outros destinadas. Você é privilegiado, porque você foi escolhido para nascer no tempo da graça. Aqui está dizendo que a graça de Deus foi destinada a você. Deus pensou cuidadosamente em quem Ele ia dar graça. O Velho Testamento não recebeu graça, só alguns. Quem que recebia graça no Velho Testamento? Quem cria no Messias. É sempre Jesus. Antes de Jesus vir, quem era abençoado? Aquele que falava, Jesus vem, eu creio nele, ele vai me salvar, ele vai um dia resolver o problema de Israel. Esses receberam graça. Enquanto Jesus estava aqui como pessoa, aqueles que creram que ele era, receberam graça. E depois que ele foi para o céu, aquele que crê que ele foi ou que ele é Jesus, então vai receber graça. A graça está destinada a você. Por isso, você pode crer que para onde você for, a bênção vai atrás de você. Por quê? Porque Deus planejou isso para você. Você não se sente privilegiado, não? Todo dia que eu acordo, eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor destinou graça para mim. O Senhor planejou um dia gracioso, uma vida graciosa, uma família graciosa, um trabalho abençoado. Tem trabalho melhor que o meu? Falar de coisa boa? Às vezes a gente fala coisa ruim, mas a maioria é coisa boa. Por quê? Porque nós estamos destinados a receber graça. E não é pouca graça. É graça abundante. É graça que superabunda, que transborda, que sobra, que multiplica, que cresce. E quanto mais você tem, mais você terá. Aleluia! Vamos ler mais um? João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que é graça sobre graça? Na velha aliança, no Velho Testamento, eles recebiam maldição sobre maldição. A maldição chegava até a terceira e quarta geração, é o que diz lá. Mas agora, na graça, é o contrário. Mal você desfrutou de uma bênção, já vem outra a seguir. Imagina você no mar, as ondas são a graça de Deus. Você recebe uma. Quando você está tentando recuperar o fôlego, já vem outra.
Às vezes vem duas de uma vez. Às vezes vem uma que vira você de tudo quanto é forma. Mas você vai receber graça sobre graça. Falei para o seu vizinho, Deus tem graça sobre graça. Agora, aqui no texto, diz, olha, porque todos nós temos comprado, não é isso? Porque todos nós temos merecido. Porque todos nós temos adquirido a bênção de Deus. É isso que diz aí? Não. A graça só pode ser recebida. Ninguém pode comprar. Ninguém pode merecer. Ninguém pode fazer para receber. Você faz porque já recebeu. Já recebeu. Vamos ler mais? Romanos 6,14. Porque o pecado, olha lá, alguns irmãos ficam, pastor, mas e o pecado? Então vamos falar de pecado. O pecado, diga, não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Você tem poder de graça. Você tem provisão para vencer o pecado na graça. Na lei ninguém vence o pecado. Na lei as pessoas camuflam. Não peca, né? Mas peca no pensamento. Jesus falou isso, não adianta. Quando você recebe graça, você não quer viver uma vida de pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Um dia um jovenzinho falou, pastor, eu não sei porquê, eu não entendo, por que eu não paro de pecar. Eu falei, irmão, é porque você não quer parar. Você gosta. Você gosta do prazer do pecado. Assume isso, que você fica livre. Não, pastor, o pecado me domina. Eu falei, então vamos ler a Bíblia, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio, ponto final. O pecado não tem domínio sobre você. Por quê? Porque você já está acima da lei. Você não tem mais quem condena. Você é livre. Você é livre para pecar, mas é livre para dizer não para o pecado também. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos ler mais um para a gente orar e encerrar. Hebreus capítulo 13, verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com o quê? Com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Nossa mente tem que estar cheia da graça, nosso coração cheio da graça. Quando você está cheio disso, nem preocupação do almoço você não tem. Porque você sabe, a provisão está a caminho. Você sabe que esse irmão do lado vai pagar o almoço para você hoje. Então você nem está preocupado. Isso é graça. Fala para o seu vizinho, graça abundante. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Então, se alguém falar para você, você está vivendo a hipergraça, você fala para ele, é impossível, não existe hipergraça, porque a graça já é hiper, ela já é super, ela já é abundante, ela já é maior, ela já excede tudo que é grande, ela já excede tudo que é profundo, ela é maior tudo que eu preciso. Então essa é a graça do Senhor. Você foi chamado para viver isso. Você foi chamado para viver no tempo da nova aliança. E na nova aliança o Senhor diz, eu sou o seu Deus, você vai me conhecer, seja pequeno, seja grande, eu vou colocar a minha lei no seu coração. Você agora não precisa se preocupar em meditar na lei. Lá o salmista diz para nós meditarmos na lei dia e noite. Não cesses de meditar no livro da lei. Mas a lei agora foi substituída pelo Espírito. Nós lemos isso. Então, o mesmo mandamento lá de trás serve para hoje. Não cesses de meditar no Espírito. Você agora não medita na lei de Moisés, você medita nas leis de Cristo.
de Cristo. Então, quanto mais você fizer isso, mais revelação de graça haverá na sua vida. Eu quero orar nessa manhã para que o Senhor nos aumente a revelação. Ora aí no seu lugar, peça isso também. Senhor, aumenta a revelação da graça do Senhor sobre nós. Nós não queremos viver no tempo antigo, nós não queremos viver nas verdades passadas, mas nós queremos viver na verdade atual. O Senhor é a atual verdade. O Senhor tem a palavra, o Senhor detém a vida. O Pai disse, ao Senhor ouvi. E nós queremos então enxergar o Senhor como o Filho do Deus vivo, como o Messias, como o Salvador, o Libertador. Nós agora não dependemos de nós mesmos, dependemos do Senhor. Nós agora não olhamos para nós mesmos, olhamos para o Senhor. Não dependemos da nossa obra, da nossa força, mas dependemos daquilo que o Senhor fez. Em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos para nós vermos o Senhor como o Senhor realmente é. Abra os nossos olhos para entendermos a provisão da vida que está na graça do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, hoje, tomar posse da troca do Calvário. O Senhor pegou o que era nosso e nos deu o que era seu. O Senhor sofreu a ira para nós recebermos o amor, o descanso, o cuidado. O Senhor levou sobre si as dores para recebermos cura nessa manhã. O Senhor se esvaziou, se tornou pobre para recebermos riquezas em nome do Senhor. O Senhor foi amaldiçoado, sentiu a ira divina para abrir um caminho de vida em abundância, de bens sem medida, de bênçãos sem fins. E é isso que nós declaramos hoje. Declara, fala para o Senhor que você é abençoado em todas as formas. Declara que você é abençoado na sua casa. Declara que você é abençoado ao entrar na sua casa, ao sair da sua casa, no seu trabalho. Declara que a sua família é abençoada. Nós estamos nesse tempo onde o Senhor resolveu esquecer o seu pecado e abençoar você por causa de Cristo. Diga, em Cristo eu recebo toda a bênção. Em Cristo eu recebo a provisão. Em Cristo eu recebo o fortalecimento. E declaro que a minha família é bendita. Minha casa é abençoada, o meu lar é feliz, as minhas finanças são prósperas, porque o Senhor é sobre mim, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.